Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast A Casa é Sua. Como de costume, fique à vontade, seja lá onde você estiver nos ouvindo ou vá nos assistir, no carro, no escritório, no trabalho. Às vezes no trabalho não é o melhor lugar, para você fazer isso, mas como de costume, estamos aqui para trazer conhecimento, histórias de vida e informação. Que eu acho que quem tem isso, quem tem conhecimento, quem sabe aproveitar os insights de quem já fez e quem sentiu na pele, larga na frente. Por isso que a gente trouxe hoje dois convidados, eles tiveram uma formação acadêmica na mesma área, são arquitetos, e o destino, de uma forma que eles vão contar para vocês, os uniu, e por isso que a gente está aqui com eles hoje. Então, é um prazer para nós, da Casa e Sua Podcast, tê-los, vocês, o Mário e o Ricardo, da PSF Arquitetura. E a gente está aqui para falar um pouco da história deles e principalmente da veia empreendedora que eles seguem. Porque muitas vezes a gente pensa assim, vou estudar arquitetura, vou ter um trabalho. Não, tem sim como tem empreendedorismo e muito nessa área. E são muitos casos. E hoje a gente está aqui para falar do caso deles, que é um caso real, que a gente vai deixar aqui o contato do escritório de arquitetura deles, da PSF. Vocês vão entender o que mais eles fazem, a gente vai deixar também o contato do Ricardo, do Mário. Já aproveita aqui, manda um aviãozinho para o teu amigo, para o teu conhecido que gosta da área de arquitetura e de empreendedorismo e de construção civil, porque a gente vai falar muito sobre isso. Então, sejam bem-vindos e a partir de agora, a casa é sua, como já diz o nome do programa, Bacana. Bom, eu, como sou mais velho aqui da dupla, vou já iniciar aqui o bate-papo. Cara, é muito bacana o convite, assim, a gente fica até lisonjeado, de poder contribuir com um pouco da nossa trajetória. A gente tem algumas histórias legais para contar mesmo, de vivência. E desde o início, do surgimento do escritório, isso já tem algum significado. Mas é mais a questão de estar aqui batendo papo com um amigo, Eu acho que isso facilita bastante o entrosamento, Com certeza, fica mais fácil, Só pegando um gancho que você falou ali, eu acho que é importante a questão da ser formado em arquitetura e urbanismo, Por si só o curso, ele já te proporciona muitos caminhos, cara. Então a veia empreendedora ou a veia artística... ou até o cara quer ser pesquisador, ele dentro do curso de arquitetura facilita isso, para ele buscar esses caminhos, Show. Obviamente a gente acabou se conhecendo em função da vontade de fazer dentro da área da construção, Foi o que acabou nos unindo. Foi o que juntou, o que deu a liga ali. O que deu a liga, boa. Bacana pelo convite, acho que vai ser uma experiência enriquecedora, Poder falar um pouco do nosso trabalho, do que a gente desenvolveu, do que a gente empreendeu ao longo do tempo. E realmente foi uma parceria que aconteceu há muitos anos atrás e além da arquitetura que nos uniu, o lazer também, uma relação de amizade e aquela inquietude que o arquiteto tem de conhecer lugares, de conhecer coisas novas. Isso fez com que a gente se unisse inicialmente por uma relação de amizade e depois caminhos dentro da arquitetura nos levou a trabalhar juntos até hoje. Então, na verdade, vocês começaram o escritório na amizade, como amigos. Vocês tinham uma relação pessoal antes de uma relação profissional. Essa relação começou ocasionalmente, onde nossas esposas faziam pós-graduação na área da arquitetura também. E a gente começou a criar uma relação de amizade em encontros ao final de semana. Saíamos juntos para conhecer lugares, restaurantes. E ao longo do tempo eu fiz um convite para eles irem a São Paulo. Na época eu morava ainda em São Paulo, vinha para cá para namorar. E aí convidei o Ricardo e a Dirlene para irem lá, curtir um pouco do que era São Paulo e ver também a arquitetura. E nessas indas e vindas a gente começou a construir uma relação de amizade, conhecer lugares e quando vinha para cá a gente saía juntos também. Então aí começou uma primeira relação de amizade, Temos uma ponte aérea Floripa-São Paulo, então, no início da história? Eu acho assim que tem que ter uma sinergia, de interesses, Com certeza. Você juntar um grupo de amigos, às vezes junta aí 4 casais vão viajar e não tem uma sinergia tão boa, É difícil, porque cada um quer fazer uma coisa. Tem um interesse, alguma coisa.
Nas oportunidades que a gente teve de fazer os dois casais, era muito tranquilo, assim, porque vamos para conhecer tal museu, ver aquela exposição, vamos num restaurante ver as novidades, ver coisas de tecnologia, e o interesse era mútuo, né? Então isso facilita, assim, acaba que a gente tem a mesma linguagem em função disso, né? Uma facilidade de entendimento, né? Outras sociedades, às vezes, são montadas muito mais pelos interesses mercadológicos e comerciais, em primeiro momento, e o nosso caso foi diferente, né? Foi uma amizade, né, que acabou proporcionando trabalhar junto. Mas também tinha que ter, com certeza, vocês identificaram ali uma sinergia para o trabalho também, né? Senão fica difícil, né? Sim, tem que ter. O Mário tem uma história bacana de começou a trabalhar com 9 anos de idade. Conta aí, Mário. Em São Paulo, né? O que você fazia em São Paulo com 9 anos de idade, Mário? Cara, eu tenho um discurso que a gente sempre conta para os estagiários, né? Assim, do que foi a minha vida. E eu acho que dá para dizer que ao longo dela teve muito empreendedorismo, né? Então, desde os 5, 6 anos no pré, eu já vendia coisas na escola, né? Trabalhos manuais, eu sempre tive habilidade com trabalhos manuais, e isso foi decorrendo até o momento que eu comecei a pintar quadros e vender na porta de casa e fazia a entrega na casa da pessoa e tudo mais. Artista. Tem muitas coisas que aconteceram ao longo da vida. E eu tive muitos trabalhos também, experiências assim inusitadas. Eu já fui segurança de consulado, né? Já tive trabalhos como estoquista, trabalhei em mesa de operação, câmbio. São coisas assim completamente diversas que construíram um papel não só com relação a vendas, mas também com relação ao empreendedorismo, né? Você descobrir como cada mercado funciona e o que você pode colocar de ganho na sua vida do dia a dia ou no próprio trabalho hoje com arquitetura e ramo da construção civil. Que é o que vocês... E muito legal, né? Porque, na verdade, o que você fazia lá bem novinho é o que você faz hoje em dia, né? Porque você gostava de coisas manuais, de criar arte, arquitetura, e o comercial, né? O vendas, né? Porque eu sempre falo que qualquer coisa que você vá fazer na vida vai ter que ter alguém que seja o vendas, o comercial. Eu acho que você tocou num ponto assim importantíssimo. Esses dias eu dei carona para uma amiga de uma filha minha, uma das filhas, né? E aí, conversando, ela estava estudando o terceirão e comentou que, além disso, ela fazia aula no Senac, né? Mas o que é aula do quê? Eu faço aula de vendas, atacado e varejo. Aquilo me impressionou, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fiz um elogio dizendo que importante. Isso é a maior lição de vida que você vai ter. Porque tudo que a gente faz na vida, antes de qualquer coisa, é venda. Né? É venda da sua pessoa, é venda do seu trabalho, é venda de um diálogo, é venda sua para uma namorada, para uma futura esposa, é venda. Né? Então começa aí o principal ponto. E achei legal essa história de ter uma aula técnica sobre vendas. E uma vez eu fui indagado, porque eu costumo falar que eu acho que tudo é vendas, e aí a gente falou sobre obras de arte e a pessoa falou da seguinte forma: mas pô, se eu sou um artista eu não vendo. Assim, bom, você talvez não vende diretamente, você vai precisar vender indiretamente, porque as pessoas precisam gostar da sua arte. Você imagina um artista que ninguém nunca falou e nunca viu a arte. Alguém vai ter que vender, né? Porque Sim. Às vezes não somos nós quem vendemos diretamente, né? Mas alguém vai ter o processo comercial, né? Eu acho que passa num ponto assim mais subjetivo, que é você colocar valor nas coisas que faz, né? Seja uma obra de arte, seja uma letra de uma música, um projeto arquitetônico ou uma mesa. Claro. Você tem que colocar o valor que aquilo ali tem. E como é que você coloca valor? Você tem que olhar comercialmente o que isso vai representar, né? Não dá para você imaginar um número aleatório. Até pode, mas não tem o menor sentido, não se sustenta, né? E aí você usou um conceito, eu sou economista, né, da economia. Simples assim, oferta e demanda, né? Porque você precisa ter um parâmetro. Uhum. É claro que algumas coisas elas não têm parâmetro. Uma obra de arte não tem parâmetro, mas tem, porque é até que ponto, até que valor alguém está disposto de pagar por ela, concorda comigo? Esse é o parâmetro máximo dela. É claro que a pessoa pode às vezes pensar, sim, no final das contas vai se chegar num valor que é o que alguém
se você quiser comercializar aquilo, né, está disposto a pagar. Vamos trazer para o nosso campo de atuação. Isso. Um cidadão tem um terreno em determinado lugar e resolve pôr à venda. Como é que ele vai dizer, não, meu terreno vale quanto? É o parâmetro que o mercado, que a pesquisa que ele vai fazer e também o trabalho que a gente desenvolve no escritório é mostrar, demonstrar o que aquilo ali potencializa em eficiência. Qual que é a produção, né, de material de terra construído, né, de imóvel construído, o que é que ele produz e qual o valor daquilo tudo no mercado. Quanto pode ser vendido, em que momento pode ser vendido. Né? E isso eu acho que é uma das coisas mais interessantes, talvez eu nunca falei isso para vocês, que vocês fazem, que é pegar um produto que às vezes é bruto, lapidado, é um terreno, né, e entender que aquilo vale muito mais, porque se tiver um projeto adequado, respeitando, aí tem várias questões, né, legislação, enfim. Sim. Mas, no final das contas, é o mercado que vai dizer, né, o que aquilo vale. A gente até brinca lá no escritório que às vezes não é a melhor solução você ser o primeiro a fazer alguma coisa, porque você pode estar sozinho lá, né? E aí não tem parâmetro nenhum. Mas quando já tem um parâmetro, né, fica mais fácil. Vai do risco também que você quer assumir, né? Eu acho que passa muito por isso, né? Você ter coragem de assumir alguns riscos e peitar, né? E ser o primeiro a fazer. Mas sabe que eu acho que é importante a gente correr esses riscos, né? E claro que sempre, quando possível, calcular o máximo que puder do risco, mas é importante, quando você se propõe a correr esses riscos, você tentar formar um time por trás disso que possa te levar a esses lugares e você não estar sozinho. Então, ter sempre uma consultoria, ter sempre uma maneira de se organizar para quando chegar lá, você chegar no tempo certo, né? Então, o maior problema de você ser o primeiro, às vezes, é você chegar muito tempo antes. E aí você tem toda uma visão do processo, todo um encaminhamento de tudo aquilo que pode acontecer naquele teu chegar, né? Só que o tempo não está maduro ainda, ou você não esteja maduro, e quando você promove muitas ideias e não está com um time por trás bem estruturado, você acaba deixando com que quem vem atrás, né, passe por cima de você. Então esses cuidados de você chegar lá, procurar ter um time quando chega e tá sempre correndo à frente e não deixar quem vem atrás. Mas também tem outro ditado que a gente brinca, que às vezes ser o segundo a chegar não é ruim, né? Você adquire e capta a experiência de quem chegou primeiro. E aprimora. E ser o segundo não é tão ruim. Então mais vale a pena você ser o segundo a chegar lá, ou o segundo a fazer igual, né, do que o primeiro que acaba se perdendo um pouco no caminho. Então ser o segundo acho que é um papel importantíssimo também. É claro que você vai sempre buscar e tentar ser o primeiro, mas quando você chega, ser o segundo também é um empreendedorismo de alto padrão. Claro, porque isso é uma coisa que a gente precisa entender, né? O primeiro ou melhor sempre só vai ter um, né? E existem a economia por si só, quando a roda está girando, várias pessoas, várias empresas, várias construtoras, vários escritórios podem ter sucesso, e quanto mais tiverem sucesso, tem uma teoria econômica que fala sobre isso, melhor vai ser para todos. Porque aí o mercado está funcionando de uma maneira melhor, quando o mercado está funcionando de uma maneira melhor, todos ganham. Eu acho que faz muito sentido isso, porque cria uma sensação de que você está numa zona de conforto, né? Se as coisas estão acontecendo, o movimento está correto, o valor pode estar sendo inflacionado, mas ok, é isso mesmo, vai ter um ganho maior no final, todo mundo vai se ajudando. A gente costuma trabalhar muito assim lá no escritório, e o Mário colocou legal isso, de ter uma rede colaborativa, né? Conversar com os outros players que possam contribuir para alavancar o sucesso de um negócio. Sozinho a gente pode fazer muito, mas com um grupo a gente vai fazer tudo, cara. Claro, com mais pessoas, né? Porque nós nunca vamos ser bons em tudo, né? Sim. E isso às vezes é uma coisa que eu percebo muito assim no empreendedorismo. Aí a pessoa começa a empreender, aí ela acha que ela precisa ser a melhor em tudo. Não tem como, né? Existe agora umas teorias aí. Eu não sou muito bom de citar autores, a frase vem, ricocheteia e vai embora, né? Mas o raciocínio eu guardo, que é o seguinte:
durante muitos anos, a geração dos meus pais e tudo sempre se cobrava de entregar o melhor de si, sempre entregar o melhor de si, sempre entregar o melhor. E a gente sabe que nem sempre é possível você entregar o melhor. Claro. Você não pode se frustrar por isso e deixar de continuar tentando fazer as coisas acontecerem. Então você tenta dar o seu melhor, mas está tudo bem também se não conseguir. Você tem que fazer o caminho ser construtivo. E não só pensar aonde você está chegando. Toda a tua trajetória que você percorreu, claro, isso tem que ter significado. Porque empreender no final, né, muitos erros e alguns acertos. Né? Ao longo da nossa trajetória, a gente tem bastante erro, tem alguns acertos, né? E tem algumas conquistas, mas o errar acaba faz parte do jogo, é inevitável. Não é nem fazer parte, eu acho que ele é muito importante, porque quando você erra, você sempre se eleva ao próximo nível. Então, você cometeu alguma coisa errada que vai te trazer uma certa estrutura e uma preocupação no próximo passo, e quando você tem isso amadurecido, significa que você já está lá. Então, se você tem algum inconveniente que passou despercebido naquele momento, na próxima etapa ele já vai ser um alerta, ele já vai estar antenado, então as coisas vão funcionar muito melhor. É importante errar, né? É tão importante quanto fazer dar certo. Eu estou dando aula agora, né? Comecei o ano passado, fui convidado a dar aula no Cesus, que aliás o Cesus que é excelente para quem quiser fazer um curso de arquitetura voltado para o mercado. E uma das aulas lá que eu passo para os alunos é sempre essa ótica de se preparar para ser um profissional de mercado. Ok, se o cara quer ser um pesquisador, quer ser um servidor público, show de bola. Ser professor, maravilha. Mas a minha proposta é contribuir para que mais e mais profissionais saiam completos ou cheguem completos ao mercado. E aí eu observo para eles, numa das aulas lá, que é uma questão de você desenvolver algumas habilidades, né? Empatia é uma delas, né? Porque você se forma, é novo e acha que tem a solução para tudo, né? Perfeito. E às vezes não observa o que a pessoa do outro lado da mesa, o seu contratante, seu cliente, o usuário, realmente o que ele quer. Então você tem que desenvolver uma habilidade de empatia. Outra situação é flexibilidade, que você precisa saber a hora que você tem que alterar o rumo daquilo que você está programando para fazer no seu projeto. Você tem que ser flexível. E o que te leva a uma outra habilidade, ser resiliente. Porque você pode ter tido uma ideia maravilhosa, fantástica, mas o teu contratante não quer aquilo ali, não entendeu, não tem orçamento, não tem disponibilidade, você tem que mudar tudo. Não é para aquele ainda, né? É para outro talvez. E às vezes você vai num caminho que não é o melhor, né? Você acha no início que é a melhor solução e depois você vai pesquisando e vê que não, aquilo ali podia ser melhorado. Então você também não pode se frustrar, tem que ser resiliente, mudar tudo, perceber que tem um outro caminho para tocar e assim vai. Isso acaba que você está empreendendo. Você está fazendo um ciclo, né? Claro, faz a reflexão, vê onde pode corrigir o rumo e entrega um produto muito mais adequado para o teu contratante. Claro, perfeito. Bom, vocês já viram que a gente tem bastante conversa aqui sobre a história deles, que a gente vai entrar nos meandros, como é que começou a sociedade, a parte dos projetos, né? A gente já deu um pitaco aqui, como que eles contribuem para que principalmente o pessoal da construção civil, né, consiga otimizar e maximizar lucro, né, e a parte empreendedora onde eles passam a fazer isso. Só que para que isso, para que a gente pudesse estar aqui, para que tudo isso pudesse ocorrer, a gente tem os nossos patrocinadores, né, o Merchan. E o nosso patrocinador mais importante, o número 1, hoje é a PSF, que são vocês dois. Porque sem vocês dois, a gente não estaria aqui com conteúdo de qualidade de uma forma totalmente gratuita, porque tanto o Ricardo quanto o Mário, eles se dispuseram a tirar no mínimo uma hora do tempo deles para passar conhecimento, para passar a história de vida deles. Isso pra gente, para mim, e eu sei que para você que nos acompanha é muito importante, porque a gente sabe que o conhecimento é o que realmente transforma, né, e o que vai mudando. E aqui é um conhecimento da vida real, né, um skin in the game, é algo que você passou na pele. Porque muitas vezes a gente lê teoria e é ótimo, eu sou super a favor de ler, mas a gente não consegue colocar aquilo para o nosso mercado, para a nossa vida real. E as nossas histórias aqui, o nosso conhecimento que a gente procura sempre passar é conhecimento que viveu, né? Pô, eu fiz isso e ocorreu isso. E a gente já deu uma palhinha sobre isso. A gente vai deixar aqui o contato da PFS, da PSF. O outro patrocinador é a Carol Cortinas,
Quem é a Carol Cortinas? A Carol Cortinas, eles falam que eles são uma empresa especialista em vestir a sua casa. Então, eles vestem a janela com cortinas, persianas, eles vestem a parede com papel de parede, eles vestem o chão com piso vinílico, com rodapés. E se vocês não conhecem ainda, a gente vai deixar também aqui o Instagram. Com certeza, em algum momento, eles vão ter algum produto que possa fazer sentido para vocês. A empresa ela tem crescido, hoje em dia ela trabalha tanto com cliente final, né? Você que está nos assistindo, se você é do corporativo, eles também atendem hotéis, atendem obras grandes. É uma empresa catarinense que está abrindo em São Paulo, então muito legal. E o outro patrocinador é o irmão mais novo da Carol Cortinas, que é a Carol Decor. A Carol Decor, segundo eles, ela surgiu para complementar um mix de produtos que a Carol Cortinas não fornecia, que, segundo eles, muitas vezes o cliente, mas essa mesa, essa cadeira. Então, a Carol Cortinas, a Carol Decor, ela trabalha com isso, ela trabalha com móveis soltos de área interna e externa, e ela é especialista em quadros, né, que você pode escolher fazer o quadro do tamanho que você quiser, você escolhe lá a moldura, escolhe se você quer em canvas, num tipo de tecido, se você quer com vidro. E tem feito bastante projetos super legais que os arquitetos usam bastante para personalizar, né? Para não pegar mais um quadro igual. Então não é uma obra de arte, mas dá para fazer sim um quadro exclusivo e totalmente personalizado. E também trabalham bastante com tapetes, que geralmente o tapete ele vai tanto na casa quanto no corporativo. A maioria dos lugares eles têm tapetes. Então a gente vai deixar também aqui o contato deles, da Carol Decor. Precisando, em algum momento, com certeza vocês vão estar em excelentes mãos. Mas, como a gente não veio aqui para fazer merchan, né, vamos entrar na parte dessa história que você falou que você começou lá em São Paulo e vocês se conheceram na vida pessoal e resolveram montar uma sociedade. Porque muitas vezes as pessoas estão nos assistindo, elas pensam assim, o que eu levo em consideração quando eu vou montar uma sociedade? O que vocês levaram em consideração? Cara, eu acho que antes de contar sobre o que a gente levou em consideração, né, vale a pena contar um pouquinho como foi o pré. Isso é muito legal. Para daí passar a considerar, claro. Né? É claro que a gente teve um momento que a gente considerou muitas coisas, né, e coisas assim mais técnicas, mais legalmente falando, mas antes disso teve uma situação muito importante onde eu comecei a trabalhar em Florianópolis com arquitetura. E fui convidado por um dos meus clientes na época, eu tinha bem poucos clientes, né? Recém-chegado de São Paulo, isso foi em 2001, e eu trabalhava para uma construtora e essa construtora me convidou para fazer, eu desenvolvia na época plantões de vendas para essa construtora, né? E aí eles me chamaram perguntando se eu conseguia fazer o projeto de uma casa, né? Mas o prazo era muito curto. E depois me perguntaram, eu topei. Não, eu consigo fazer. E você consegue fazer o projeto de 6 casas? Não, eu consigo fazer também. E se precisar de 6 casas e um clube, você consegue? Consigo também. Assinando esse contrato, né, eu recém-chegado de São Paulo, com toda aquela fome e sede, a dinâmica do que era a cidade de São Paulo, claro. Eu absorvi esse conteúdo e numa hora eu falei, e agora? O que é que eu vou fazer? Então aí vem aquele comentário que eu fiz anteriormente da importância de ter um time que você possa até confiar e acreditar. Então, diante disso, naquele relacionamento que existia de amizade com o Ricardo, com a Dirlene, né, a minha futura esposa, eu propus a eles uma parceria de a gente desenvolver essas casas em conjunto, para conseguir apresentar então pouco tempo, né? E quando eu apresentei as casas, a construtora adorou e me perguntou, e você consegue fazer prédio também? Naquela época, eu nunca tinha feito o projeto de um prédio, né? E o que você falou? O que acontece na arquitetura, né? O que é o arquiteto de fato? O arquiteto é um grande pesquisador, é um cara inquieto e que só aceita desafios. Quando a gente é treinado na faculdade, ao longo do curso, a gente é treinado ao quê? Acima de tudo, a dar soluções. Quando existe um não na nossa frente, a gente não aceita, a gente quer buscar a solução. Então foi isso que aconteceu. Eu disse, eu faço. E aí me apareceram, além das casas, me apareceram mais 6 projetos de prédio. Então reuni esse grupo de novo, esse time, coloquei mais 2 colegas de São Paulo e falei, é isso aqui que a gente tem.
vamos embora? E todos toparam, a gente dividiu essa tarefa. Então aí começou um trabalho de conhecimento. Eu passei a conhecer, claro, todos os demais, sim, claro. Mas na época principalmente o Ricardo, e a Dirlene também, que foram os meus futuros sócios aí, no momento que depois a gente esclarece como é que aconteceu. Então nesse momento a gente criou esse time, desenvolveu esses projetos e foi legal. Então essa foi a base do que conhecer, do que pesquisar, do que entender para a formação dessa parceria e de um futuro escritório. Ou seja, foi um desafio, né? Que você não tinha feito, você largou na mesa e com certeza o Ricardo, ele deu conta do recado, né? Senão não estaríamos aqui sentados lado a lado. Foi falado aqui, a gente tem que se arriscar, né? Exato. A gente tem vontade, tem interesse, faz as coisas com foco, né? Concentrado, vai dar certo. Vai dar certo. Tanto é que deu, né? Foi para frente. E aí, dando sequência mais ou menos no raciocínio do Mário, talvez pulando alguns anos aí para não ficar olhando tanto para o retrovisor, mas chegou um determinado momento que a quantidade de trabalho requeria que a gente estivesse juntos, né? Porque ele tinha o escritório dele num endereço e eu tinha meu escritório com a minha esposa em outro endereço. Eles eram próximos, mas eram dois aluguéis, né? Duas estruturas. Sim. Disse, olha, a gente tem que se reunir mais vezes e tal. Cara, não vai ser nem no lugar dele, nem no meu. Vamos procurar um lugar maior. Nosso. Não, e só uma janelinha, né? Hoje em dia, a gente tendo esse tipo de conversa, parece até ridículo, né? Porque com tanto home office, com tanta internet à disposição, com tanta inteligência artificial, parece até que é uma história meio sem graça, né? Mas em 2001... Era inovador. Era completamente... né? Não cabia você conseguir trabalhar em lugares diferentes, né? Mesmo que no centro. Então, era outro mundo, né? Outra realidade, né? Eu acho que nós dois temos essa coisa muito comum, que é saber trabalhar em equipe, em grupo, né? Então, não adiantava ficar trancado cada um no seu escritório, desenvolvendo uma ideia, um raciocínio, e depois chegar para o outro, eu fiz assim. E o outro fez do outro jeito, sei lá, não gostei. Tem algumas sociedades que até funcionam assim, claro. Mas no nosso caso não tinha como isso para frente se fosse dessa forma. Então aí nós acabamos escolhendo uma sede que foi um período muito legal, né? E é até engraçado porque ali na frente do escritório onde a gente tinha a primeira sede, tinha uma concentração de carnaval. Os blocos de carnaval se concentravam no sábado ali. É mesmo? Cara, a gente passou acho que 3 carnavais trabalhando no sábado e domingo e vendo a galera curtir ali do lado de fora. No feriado todo, trabalhando no feriado todo. E eles só se concentravam nos dias de carnaval ou antes também, para ensaiar aquela história toda? Era mais nos dias do carnaval, né? Bloco dos sujos, né? A galera passando bêbada, aquela confusão toda. E vocês trabalhando. E a gente trabalhando, né? Dava uma pausa ali, até tomava uma cerveja também, para dar uma equilibrada no... A gente gosta de cerveja. Isso. E continuava tocando. Isso daí, o Ricardo comentou 3 anos, mas eu tenho para mim que foram mais anos que isso e virou até um marco dentro do escritório. Ih, tá chegando o carnaval, vamos ter que trabalhar. Né? Entendi. E o bom que empreendedor, né, que tem na veia, ele consegue pegar o desafio, né, que para muitos é um desafio, não, eu queria estar lá, não, ele pega o desafio e transforma numa oportunidade, claro. Né? Vou achar bacana, né, Claro, não. Que bom que eles estão curtindo e que bom que eu tô trabalhando e tá tudo certo. Felizes. Eu acho que também existe o empreendedor tem suas fases, né? Hoje, talvez, acontecendo uma situação dessa, a gente faria diferente, mas diferente neste momento, não naquele, né? Naquele momento a gente precisava daquilo, fez parte do amadurecimento, do processo do escritório, e aí na época, por mais que a gente tinha um time bacana que também trabalhava, eram outras condições. Então claro. Acho que empreender tem o seu processo, tem o seu amadurecimento e as fases. Então hoje funciona diferente, hoje a gente consegue delegar muito mais, consegue confiar muito mais nas pessoas, sabe como comandar e gerenciar essas pessoas, né? Então, empreender não é só ter uma ideia louca, se arriscar e tentar ser o primeiro a chegar, ou quem sabe o segundo, né?
Não, você tem um amadurecimento e precisa fazer com que os processos se realizem de maneira muito mais eficiente, ao ponto de você não perder carnavais. Sem dúvida. E uma outra coisa que é importante, vocês são um escritório de arquitetura e a gente comentou um pouco antes que você pega um terreno lá e às vezes você precisa dar uma ideia ou você precisa gerar um projeto, você precisa gerar, talvez você que está nos assistindo seja numa coisa normal, mas eu tenho certeza que para muitas pessoas que vão assistir não é normal. A gente recebe um terreno, aí vocês precisam criar um projeto lá e fazer com que ele tenha o maior valor de vendas possível. Normalmente eu imagino que é isso que uma consultora pede, ou não é isso que ela pede? Olha, a construtora ela tem algumas modos de atuação que já são meio que pré-definidos, né? Que vem dando certo, né? Sim. Então tem tipo uma receita daquilo que ela faz com bastante qualidade. O nosso escritório ele tem procurado fugir um pouco desse modelo e estamos conseguindo assim com sucesso, que é um modelo de fazer uma idealização. A gente chama até de ideação. O que consiste isso? A gente percebe um local, um terreno, uma quadra, uma rua... Uma oportunidade. Faz o estudo específico para aquele terreno ou para aquela quadra, né? Aí vai depender da dimensão do negócio que você atingir. Com esse estudo desenvolvemos uma possibilidade de uso que talvez não tenha sido percebida ainda pelo mercado. Por exemplo, vamos colocar aqui 5 pavimentos destinados à hotelaria, ou os demais pavimentos vão ser residenciais, acessos distintos, sei lá, vamos desenvolver um mall. Você traz algo de inovador para aquele espaço. Criatividade. E, lógico, não dá para descolar da questão da viabilidade financeira do negócio, né? Claro. Então, se você tem o valor do terreno já desenvolvido, ou que trouxe um corretor, enfim, que trouxe a coisa já mais formatada, você faz uma avaliação do que pode ser edificado em matéria de metros quadrados, né, de área privativa, se estima um VGV que se quer atingir com aquilo ali, e em cima disso, diz, olha, eu tenho um produto aqui, é isso aqui. E a gente chega ao refinamento até de criar uma narrativa conceitual para o empreendimento, né? A gente batiza o empreendimento, dá um nome para ele, a estética de fachada dele tem um compromisso com o que se está buscando para o resultado final. Então, ou seja, vocês têm um produto que vende a inteligência. O grande negócio é a inteligência, né, do processo todo. E assim, o que eu acho que quando você pergunta, né, o que as construtoras buscam, qual a receita que o Ricardo estava comentando, o primeiro ponto é a eficiência do produto que vai estar ali. Então, a receita que essas construtoras têm na sua grande maioria, né, além daquela continha de padeiro que vem sendo feita há anos pelo primeiro proprietário, pelo pai, ou a sequência da família, ou, né, porque a maioria são empresas familiares, as construtoras, sem né? dúvida. Então essa é a receita, né? Qual a eficiência que esse produto me dá? Então isso é um ponto bastante importante e é o que segue a receita. Mas o nosso negócio, que é a ideação, ela vai um pouco além por algumas questões. Não só pela questão projetual, onde a gente consegue buscar essa máxima eficiência, né? E essa eficiência nem sempre é metragem quadrada, às vezes menos metros quadrados é a melhor eficiência financeira, né? E é isso que a construtora busca, né? Constrói menos e a margem é maior. Visa o lucro de fato, né? Dúvida. Então, a eficiência... Porque é o trabalho dele, né? O trabalho dele precisa ter lucro. Sim, né? Claro. A eficiência nem sempre é a maior área construída, né? Então, esse é o primeiro ponto. Outro ponto importante que nos diferencia com relação à ideação é que a gente, por ter uma experiência de projeto, de aprovação nos campos, órgãos competentes, né? Também uma eficiência de construção. A gente constrói de fato, né? A gente entende da construção, dos processos construtivos, acompanhou isso em algumas obras, né? Então tem essa experiência. E com isso também a gente tem a experiência dos valores e custos da obra, né? Pontos que muitas vezes fogem ao construtor ou
um primeiro construtor, né, fogem pontos que são importantes, né? Uma reserva, por exemplo, para futura manutenção. Então são alguns pontos que a gente tem isso entregue numa idealização em alguns momentos, né? A idealização pode parar com o projeto aprovado e pronto para construir, mas também existem contas e números que a gente faz de quanto vai custar aquela obra, né? De quanto tempo vai levar aquela obra. Então o nosso trabalho enquanto arquiteto não para só no projeto, né? Passa pela aprovação, tem um estudo de custos, tem um estudo de viabilidade financeira, tem um desenvolvimento dentro do mercado de corretagem. Então, é muito maior do que um simples projeto. E uma coisa que eu achei legal no que vocês comentaram é que talvez vocês nem perceberem, tem ali um custo de oportunidade, né? Que vocês estão pensando. O que é um custo de oportunidade? Isso é um conceito da economia, que é o que você pode fazer que vai gerar a maior rentabilidade possível. E como vocês mesmos falaram, às vezes não é mais metro quadrado, né? Às vezes é alguma coisa mais bacana, às vezes é mais exclusivo, né? Sim, sim. E seria... E como é que vocês chegaram... Como é que vocês chegaram nessa ideia? Porque vocês, em determinado momento, vocês, além de projetarem prédios, né? Vamos voltar um pouco na história, vocês também construíram. Sim. Isso foi importante para chegar na parte, digamos, da inteligência do negócio? Eu acho que tem assim um pouco também, de a gente ter maturidade, né, suficiente para poder dar um passo como esse, porque é um risco, né, que se corre ao ofertar isso no mercado. Claro. Então, a gente tem que ter maturidade para poder dar as respostas que virão, né, em nosso sentido. Para isso, a gente teve na trajetória no escritório alguns momentos que a gente teve que peitar, né, e não foram poucos. Então, nós tivemos a oportunidade de construir prédios, né, não prédios gigantes, mas prédios que tinham envolvimento de bastante gente, de empreiteira e anos construindo. Isso foi fazendo um portfólio, né, dando musculatura para a empresa, conhecimento, né, ver o que se aplica melhor, qual o fornecedor que é um cara realmente de confiança, que não vai te deixar na mão, qual o produto que é mais adequado para ser utilizado no nosso clima. Enfim, tem uma série de aspectos aí que são importantes para tu criar uma segurança para ir para frente. Eu acho assim que, por curiosidade, um momento de ideação latente que surgiu foi quando o escritório mudou para a sua terceira sede. Acho que ali foi quase que pôr na prática assim, uma visão para frente. Nós estudamos uma área do centro da cidade subvalorizada pelo plano diretor, com potencial, mas que não era verticalizada. Nós começamos a estudar aquela área, mapeamos diversos terrenos, fizemos algumas ofertas de aquisição de terrenos naquela região e a coisa não virou por uma questão de momento da economia do país. A coisa não foi para frente porque todo mundo estava com medinho do que poderia vir. Mas nós nos arriscamos, não vamos mudar o nosso escritório lá para aquele lugar. E a gente foi para lá, quando na realidade tinha um outro escritório, prestador de serviço na região. Nós somos o segundo. E a partir daí, nós fomos prospectando os terrenos ali, desenvolvendo mais e mais estudos, com mais segurança ainda do que era possível fazer, calcados na experiência que a gente tem de estudar o plano diretor. Isso é necessário, né? Você entender quais a regra do jogo, quais os caminhos que você tem que traçar para chegar num resultado de eficiência maior. Então, era certo que pensávamos que é um local hoje supervisado e valorizado. O primeiro terreno que eu acho que dá para a gente até colocar aquela situação de, às vezes, você ser o primeiro a chegar no lugar, né? A gente vinha mapeando esse ambiente já há algum tempo. Tínhamos um cliente que atuava ali, não na área da construção, né? Era um cliente que fazia outros serviços com a gente. E aí a gente começou a olhar para esse lugar, né? E a sonhar com algumas coisas, né? Todo empreendedorismo começa com um sonho, e a gente começou a sonhar, fez esse mapeamento que o Ricardo colocou, e aí conseguimos entender que aquele lugar tinha um grande potencial. Então fomos os primeiros a chegar ali, né? Com aquela vontade de querer comprar todos os terrenos, mas não aconteceu. E aí a gente desenvolveu alguns projetos para aquela região, e hoje é uma região que está super em potencial, com vários empreendimentos crescendo por ali.
né? Naquela situação onde não tinha nem rua asfaltada. Hoje, com uma ação que a gente fez, então, aí abrindo só uma janelinha, empreender não é só pensar no lucro, nisso e aquilo, você também tem que ter uma visão um pouco mais ampla, e nós construímos um evento chamado Articom, né? Então, abrindo essa janelinha, depois a gente volta ali, esse evento Articom, nós reunimos uma série de artistas plásticos, conversamos com moradores e proprietários da região, onde disponibilizariam os seus muros como painéis para obra de arte. Então a gente fez esse evento, né, para abrir o olhar para aquela região e passou a chamar, eu vou dar um nome porque ela já é uma região que já está se consolidando, claro. Não vejo o problema, é uma região que todo mundo dizia, do lado de lá da Mauro Ramos. Aonde que é? É do lado de lá da Mauro Ramos, né? Isso era uma coisa que também para nós não pegava legal. Então, o que a gente entendeu? Por ser uma região alta, que está crescendo, a gente passou a chamar esse lugar de Alto Centro, né? Então, com esse evento, a gente lançou essa região com esse nome. E hoje, muitos já começam a falar que não tem nada a ver com a gente, que nem nos conhecem, e diz, é lá no Alto Centro. Não, vou lançar um produto, um empreendimento lá no Alto Centro. Então, empreender é um pouco disso aí também, né? É o acreditar, né? Pensar que vocês fizeram, né? Vocês pensaram, acreditaram e implementaram, né? E depois o legal é que tu percebe que talvez eu nem seja o mais beneficiado pela história, mas dá a sensação de que, eu visualizei o negócio e consegui, antever. Porque também uma coisa é certa, não sei se você concorda comigo, Mário. Comentar, eu sempre faço essa analogia com jogos de futebol. Comentar o jogo após o jogo é fácil. Arquiteto de pós-obra? É fácil, né? Chegar lá na obra, não gostei disso e disso. Engenharia de pós-obra? É fácil você apontar os problemas e indicar as soluções, né? Mas muitas vezes... Criar, né? Que é o... Exatamente. E aí, assim, voltando um pouco, né? Quando que teve algumas viradas de chave, né? A primeira virada de chave do escritório foi em 2010, quando fomos convidados a desenvolver um projeto num terreno que ia ainda ser comprado por um grupo que ia ser formado. Então, em 2010, a gente participou junto a esse grupo, né? Inclusive, passamos a comprar parte do terreno também, desenvolvemos o projeto, aprovamos o projeto, construímos o projeto aprovado, né? E entregamos as chaves para cada proprietário. Então, foi aí em 2010 que a gente virou essa chave. A gente fez todo o processo, que era fazer um projeto para que um grupo sentisse segurança de colocar o dinheiro dele lá, seria isso? Exatamente, colocar o dinheiro lá e esse dinheiro ser administrado, por aí a importância do time que eu falo. Então, nós fazíamos a administração da obra, mas existia um departamento jurídico contratado para dar todos os suportes legais para o empreendimento e para os compradores, né? Os cotistas ou participantes desse empreendimento todo. Existia uma contabilidade que fazia todo o financeiro. Então, esse time que a gente formou na época foi onde deu o pontapé inicial para essa ideação, que é algo que está acontecendo há mais ou menos uns 2 anos, talvez um pouco mais, né? Que a gente vem trabalhando. Então, lá a gente fez todo o processo, né? Passou desde o projeto, escolha do terreno, projeto, caminhou com tudo isso e entregou a construção. Agora, recentemente, eu digo recentemente, de uns 2, 3 anos, foi quando a gente amadureceu a proposta da ideação. Lá atrás era um início, sem a gente saber muito do que era isso, e hoje, com estudos e o amadurecimento do escritório, a gente lançou esse produto há algum tempo no mercado. E nessa região do Alto Centro, foi o primeiro produto que a gente vendeu nesse formato de ideação. Não vendemos um projeto arquitetônico, não vendemos um alvará de construção, não vendemos um acompanhamento de obra, não vendemos uma pesquisa de mercado imobiliário, nem tampouco uma vocação do que poderia ser feito. Nós vendemos a ideação, que é todo o processo entregue para uma construtora ou alguém que queira construir e vender, ou um investidor, né, que possa, com esse material, sim, construir o empreendimento e fazer o que bem quer, alugar, vender. E quando a ideação está pronta, ela já está
com as regras tudo legalizado, né? Já tem o projeto aprovado, já pode ser feito dessa forma, na verdade, ou fazer o projeto, porque vocês aprovam a quantidade de metros ou vocês aprovam o projeto? Não, quantidade de metros. A gente aprova o projeto, esse projeto está embarcado nesse sistema de ideação, um conceito, né? Então a gente desenvolve também um pouco da parte conceitual do produto, né? Então existe um projeto arquitetônico que foi pensado para aquela região, com estudo vocacional, o que é legal ter naquela região. Daqui a pouco é um 3 dormitórios, um 2 dormitórios, Entendi. é um comercial, é um misto. Então está pensado nisso. A gente pensa também numa marca, num nome forte, né? Faz todas as aprovações nos órgãos competentes, como prefeitura. A gente pensa no valor de mercado, quanto aquilo pode ser vendido, quanto não pode. Essa margem é legal, essa não é, né? Esse produto é legal para um incorporador, é legal para um grupo de investidores. Então passa por essas pesquisas todas, né? Claro que tudo isso a gente não desenvolve sozinho. Existem parceiros que nos dão suporte em alguns pontos para que a gente feche o ciclo, Pacote completo. o pacote que é a ideação. Porque vamos considerar que quem está nos assistindo pode ser leigo. Tu fez a ideação. A pessoa consegue, tu entrega lá, tem um 3D, tem como que... Não, esse por os detalhes não está assim, pronto ainda. Fala para aquela câmera lá? Exatamente. Você vai entender completamente tudo. A localização do terreno, a possibilidade de máxima de uso dentro da regra do jogo. Perfeito. O 3D do prédio é evidente, você precisa fazer entender o que vai acontecer ali, né? As plantas humanizadas do empreendimento. E, obviamente, a gente cria foi falado antes, um conceito de uma história, né? Claro. Existe um porquê, né? O edifício vai se chamar Encantos do Mar por alguma razão. Porque aquilo lá tem a fachada vai ter uma relação com o nome, as cores do prédio, os quadros que nós vamos adquirir na Carol Decor tem também a mesma temática. Então tem toda uma costura para que se tenha realmente um produto do pé à cabeça, né? Tem que estar ele resolvidinho. E obviamente isso tem que estar graficado de maneira compreensível, né? A gente utiliza recursos de tecnologia para poder transmitir a informação com clareza, né? Faz parte isso, né? Claro. O produto ideação é uma embalagem que vem pronta para iniciar a construção, para iniciar a formatação de uma tabela de vendas, para iniciar um processo de vendas de fato, né? Então é uma coisa pronta. É tudo que uma incorporadora... É o que eles procuram. É o que ela quer. Exatamente isso que eu ia falar. É tudo que ele quer. Já chega ali, quase que botou para tocar, né? Só plug and play. É como se... vou fazer uma analogia. É como se faz um concurso de arquitetura, né, para ver o projeto mais bacana, né? Ali você já não tem o projeto mais bacana, você já tem o projeto já com a solução, com a rentabilidade já escolhido, já mapeado, já identificado a região, já verificado o valor, porque isso que eu achei muito interessante, porque ele pega todos os lados, ele pega o lado econômico, né, da viabilidade do investidor, ele pega o lado cultural, né, porquê do nome, do entorno, do que vai fazer a legislação, que é a parte legal, que senão não faz, né? Pega a parte arquitetônica, que já está com o projeto, está com o prédio, já está definido. Mas eu queria colocar assim, que tem um outro diferencial que soma bastante, é a experiência que a gente tem com construção. Então, a gente sabe o que é possível fazer. E o que não é possível. Não dão aquela viajada assim, de algo que vai ficar com valor estratosférico. Isso, exatamente. Que vai fugir demais de uma proposta mercadológica. Claro. Lógico, a gente quer fazer uma coisa mirabolante, autoral, que seja um ícone. Isso tem um custo, né? Claro. Não é todos que conseguem, né? Não são todos que conseguem bancar isso. Exato, né? Exato. Tem que entender o mercado, né? E isso é uma conversa que nos nossos negócios que a gente procura vender corporativo, que é muito isso, né? Quanto que pode custar
aquilo que eu vou te oferecer, né? Por exemplo, quando a gente faz um quarto de hotel, o investidor lá, a rede, a bandeira, quem administra, ela já sabe quanto pode custar a cortina, a mesa, a cadeira, a poltrona, ou, no mínimo, ela sabe quanto pode custar o quarto inteiro. Se o arquiteto vai... sempre tem um arquiteto, né? Que é o criativo. Se ele vai querer colocar 90% de recursos na cama e com os outros 10% ele vai conseguir entregar tudo, tá tudo certo. Mas o que ele não pode é extrapolar muito aquele valor, porque senão o negócio ele não sustenta, né? Ele não retorna, né, para o investidor, né? Então, bem esse ponto isso que você falou. Isso é difícil, né, faz pro arquiteto, parte da né? ideação, porque a gente pensa num projeto arquitetônico e nas soluções pensando na região. Quanto que vende um produto naquela região? Qual o valor do metro quadrado? Qual o preço de mercado? Tudo isso vai influenciar num projeto arquitetônico que vai trazer soluções de engenharia, né, soluções de acabamento e que tem que estar contido nesse valor. Então, antes de desenvolver muitas coisas do projeto, da questão estética também, né, não só das soluções de engenharia estrutural, a gente pensa no financeiro, quanto que aquela área pode proporcionar de recursos para que a gente possa construir. Então, a gente faz uma conta inversa, né, que o mundo da arquitetura não faz, ele desenvolve o melhor projeto. Mas aí depois precisa trazer para baixo, né, para adaptar no recurso, às vezes que é possível, né? É um vai e vem, né, que a gente costuma fazer no escritório, porque lá atrás, quando desenvolvíamos só projeto, qual que era a premissa, né? Seguir algumas orientações do construtor, do incorporador e desenvolver aquele projeto mais legal que a nossa cabeça podia produzir. Hoje a gente faz isso, mas a gente consegue sentar na mesa e conversar sobre técnicas de construção, técnicas de engenharia, custos de obra e chegar num produto onde você tenha toda a beleza estética, toda a forma e função, mas com valor, com custo. E aí sim, um produto de excelência, que é o que todo mundo quer. Então, você sentar na mesa com pessoas que são multidisciplinares, que vão estar ali discutindo questões de, olha, isso não dá para fazer porque vai custar caro ou porque eu não consigo executar, e poder opinar sobre isso. Não, o custo disso, pela experiência que eu tenho, é em torno de, né? Para você construir isso, você pode fazer assim, 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 né? Do jeito que você está falando também dá, mas assim também dá para fazer. Vai ter um custo menor, né? Então, tirar um pouco da mística do, isso não dá para fazer porque é caro, ou isso não dá para fazer porque é inexequível, né? Então, esse nosso conhecimento que a gente construiu ao longo dessa trajetória nos traz a uma mesa de conversação muito mais ampla. Entendi. Na verdade, a ideia é entregar o melhor produto para que quem for consumir aquele produto, né, vai ter um proprietário lá, seja apartamento, seja comercial, tenha a maior satisfação ou a maior rentabilidade e entregar para quem vai fazer, né, para o investidor, para o empresário, o melhor produto. Na verdade, a gente está tentando... A ideia de vocês é sensacional, porque é maximizar os dois lados, né, o desejo e o gosto com o retorno financeiro, que é o mundo ideal, né? Isso não é uma conta fácil para fazer, né? Porque eu imagino que vocês são dois arquitetos. Todo arquiteto tem na alma querer fazer o mais bonito e o mais assinado e isso leva o valor para cima, né? Como é que esse dilema como é que é aquela frasezinha, né, que a gente diz, né? Todo mundo sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? Então, realmente, tem momentos de conflito, né? Onde a gente quer colocar a melhor ideia, algo genial, né? E aí tem momentos que não dá, né? Porque que esbarra no valor. Antes de qualquer coisa, é um negócio, existe um cliente, existe um produto, existe um comprador. Então, nem sempre dá para a gente seguir com aquela melhor história, com o melhor projeto, né? E dentro da nossa estrutura existem 2 trilhos, né? Com trens diferentes. Aquele que realmente é 100% criativo, onde a gente pode colocar todas as nossas ideias, não existem limites, e aquele que é o pacote fechado. Ele tem briefing, ele tem budget, ele tem regras, né? É completamente diferente. E isso é uma dificuldade que, quando a gente vivia só de arquitetura, né? Para não falar dos arquitetos em geral, quando a gente vivia só de arquitetura, é difícil você se colocar nesse papel e dizer, tá aqui, ó. Você tem que ficar aqui dentro dessa caixinha. É difícil.
Porque, claro, né, que aí entra o conflito, né? Conflito de interesse, né? Sabe-se o que é mais bonito, convencional, e sabe-se o valor. Eu ouvi uma frase em Balneário Camboriú, que eu acho que é um mercado imobiliário muito evoluído, que foi muito legal. Por que hoje, frente mar, não se faz basicamente nada que não tenha 3 ou 4 suítes? Aí porque isso é por uma questão óbvia. A maioria das pessoas que estão lá, muitas delas são turistas, famílias, e os momentos que elas estão lá, e não são muitos, elas querem estar com mais pessoas. Elas querem estar com os amigos, às vezes é de outra cidade, outro estado, que tem um amigo conhecido. Então, 3, 4 quartos, para quê? Para que as pessoas possam estar bem. Dificilmente alguém estar lá, segundo a análise deles, sozinho. Estou lá em Balneário Camboriú, no meu loft, sozinho, olhando para o mar. Isso é pesquisa de mercado, né? Exatamente. O que as pessoas procuram naquela cidade, é a vocação do lugar. Exatamente. Já de repente, se a gente pegar talvez o Rio de Janeiro, tô viajando agora na hipótese. Talvez a gente vai pegar um bairro lá onde tem muito moradores, tipo Ipanema. Talvez faça sentido, porque tem a pessoa que gosta de morar, gosta de estar sozinho. Nós sempre estamos buscando atualização, né? Então, é bom porque a gente se provoca a estar atualizado nas coisas. Há uma mudança nos hábitos das pessoas, né? Isso já já se percebeu há bastante tempo. E vem antes da pandemia, né? Não é algo que... A pandemia acentuou algumas coisas. E o mercado imobiliário, em função de ser bastante conservador, ele demora, às vezes, para entrar nesse processo e começar a reagir, a oferecer os produtos, né? Geralmente são reformas feitas em imóveis pré-existentes para adequar esse novo modelo de morar. Como surgiu tanto estúdio, né? De uma hora para outra, assim, alguém teve uma ideia, disse, eu vou fazer porque cabem mais e eu vou vender mais. Não foi bem isso, né? É porque as pessoas, cada vez famílias menores, moram sozinhas, grupo familiar menor. Isso, né? E às vezes locais em que tem um fluxo de períodos em que as pessoas vão para aquele lugar, seja para fazer uma pós-graduação, seja para passar uma temporada, seja para ter como uma segunda moradia, e isso requer um espaço, às vezes, melhor aproveitado, não necessariamente tem que ter 3 suítes, claro. O cara vai um casal. Não precisa isso, tipo São Paulo, na Faria Lima, cheio de estúdios, começaram lá com aqueles lofts onde as pessoas alugavam, né? Como se fosse a parte hotel, né? Então começou um pouco por ali. A gente tem um caso de um projeto interessante que a maioria dos proprietários que compraram os estúdios são pessoas que moravam em Jurerê, né? E eles compraram os estúdios no centro para não ter que ficar indo e voltando para Jurerê todos os dias. Então compraram no centro, usam como ponte de apoio, porque os filhos estudam na escola no centro, né? O trabalho é no centro, mas a vida é dele, social, final de semana é Jurerê. Então tem um apartamento de apoio, né? E quem entende, né? Quem tem essa visão, né? Quem enxerga Vou falar uma coisa que vai acontecer logo, já deve estar acontecendo, mas que a gente tem que ficar bem esperto que atuamos nesse mercado. A população brasileira está envelhecendo, né? Isso já é fato. E é bom, né? Porque isso está dando uma expectativa de vida maior, né? A gente está vivendo melhor, a medicina está proporcionando mais recursos, o modelo hospitalar está mais acessível, né, em todos os centros, enfim. A população está envelhecendo. Só que o corpo, ele requer uma adequação do ambiente, porque ele já não é mais tão ágil, né? Sim. Então eu vou precisar ter imóveis que sejam adequados a esse perfil de usuário. Então vai chegar uma hora que nós vamos ter oferta de imóveis com portas mais largas, corredores mais largos, né? Sistemas de comunicação do quarto com a sala, para você poder dar segurança para esse usuário, né? Banheiros bem mais amplos, e acessibilidade, né? Acessibilidade 100% no condomínio, 100% no condomínio, isso tem que ter, né? E esse público, ele não encontra hoje um imóvel
zero para comprar. Ele compra e precisa reformar e adequar. Adaptar. Para Tem que adaptar adaptar. a condição dele. Porque você falou uma coisa verdade, né? Quando a pessoa vai ficar com mais idade, ela tem mais dificuldade, então ela precisa ter ela não pode ter uma área para tomar o banho, um banheiro minúsculo, né? Porque ela não consegue nem entrar lá, não consegue nem se virar. Não. E nós não estamos nem falando de pessoas com necessidades especiais. Não, né? Não é uma isso. Uma pessoa com 80 anos, 70 anos, ela vai ter essa com certeza. E o que o mercado oferece hoje em Florianópolis eu desconheço. Na verdade, não tem, eu acho que ele vem até na contramão disso, né? Cada vez tentando essa parte assim ficar menor. Né? Aí entra um pouco do viés, o custo da terra, né? A rentabilidade, o potencial construtivo, a eficiência do produto. Então tá indo para menores. Mas o mercado também ele se transforma, né? Eu acho que o período que a gente está vivendo foi um período de muitos estúdios. Eles ainda vão continuar, mas agora está se abrindo uma janela para essas novas famílias, no sentido de o núcleo familiar não é mais só o casal ou o casal com os filhos, né? As pessoas estão se encontrando mais. Então, esses apartamentos maiores vão começar a surgir. A gente tem olhado para alguns lugares, né? Até esses dias apareceu um terreno que a gente namora há bastante tempo, e tempo suficiente para começar a pensar, ao invés dele ter 6 por andar, vamos começar a pensar em 2, porque tem vista, porque é família, porque é um pouco do conceito de Balneário Camboriú, né? Porque as pessoas que estão comprando não são mais só pessoas locais, são essas pessoas que querem passar um tempo junto numa cidade turística como a Vista Mar. Então, essas são as transformações, né? E isso são coisas interessantes, né? Que o mercado, ele muda, né? E na arquitetura você tem que estar totalmente antenado, como nos negócios, né? Porque senão você fica para trás, né? Me fala um edifício residencial em Florianópolis que você tem um rooftop público. Para todos? Em Florianópolis... Público para pessoas que não são proprietárias do imóvel. Não. Se você quiser ir agora lá jantar com a sua esposa... Não conheço. Não conheço. Não tem. Obviamente a legislação era um impeditivo para isso, né? Não criava facilidades, mas também os edifícios comerciais que ficam fechados a partir das 19 horas, nunca ninguém fez, né? E lá... E por que não se faz, né? Imagina o Seisa Center... Você ter uma balada lá em cima. E vou te falar uma coisa, e o rooftop lá, o valor do aluguel seria muito maior. O restaurante, as pessoas iam pagar muito mais do que ficar lá no chão, porque às vezes a gente pensa, né, na beira-mar norte, ela pagaria muito mais estando lá em cima, uma vista muito melhor, do que ela estando embaixo no térreo. Eu acredito que sim. Que tem um valor diferenciado aí. Eu quase tenho certeza disso. Quase tenho certeza disso, porque é lógico, E acho que hoje em dia, né, com essa questão das experiências, né, todo mundo busca uma experiência, começar a ter essa flexibilidade, que é algo que o plano diretor hoje permite, é muito importante para a cidade crescer, para ter essas opções diferenciadas, né, trazer essas experiências, essa troca, né, de uso também, o convívio, manter as coisas mais ativas, tudo que é mais ativo é mais seguro, as pessoas circulando, né? Então a cidade ganha muito com isso, né? Espero que o plano diretor consiga trazer esses elementos, surpresas, essas coisas que funcionem 24 horas, né? E claro que com um bom projeto arquitetônico, com um pensamento de fluxos, isso tudo pode funcionar em conjunto sem criar transtornos, né? Sem criar um barulho para um prédio residencial, né? Tudo muito bem equilibrado. Para que seja bom para todos, né? E a gente sempre costuma, na parte final, pedir dicas. Se vocês hoje fossem dar dicas para quem está estudando arquitetura, para quem está começando... Que dicas que você daria, Mário? O Ricardo é bom para dicas, hein? O Ricardo. Eu gosto de vender dicas. Mas eu vou buscar alguma aqui no chapéu. Que dicas que você daria, Ricardo? Um estudante de arquitetura? Está começando. Olha, estou fazendo arquitetura, quero entrar no mercado de trabalho. Vou dar a melhor dica para você que quer fazer arquitetura ou que está estudando arquitetura. Faça um estágio. É a melhor dica que eu posso te dar. Lá você vai ter noção de como é que é a vida de fato de um arquiteto. Essa é a minha dica. Eu acho que eu ia até sugerir, eu ia colocar essa dica, mas eu vou pegar o gancho porque realmente essa dica é a mais importante para um estudante de arquitetura. Por quê?
Porque a arquitetura é uma profissão tardia, muito tardia, né? Todas têm o seu período de amadurecimento, mas a arquitetura só funciona com experiência na prática. Você não consegue ler um livro e ter um conhecimento. É muito na prática. E ela é tardia. Se você for buscar, a maioria dos profissionais de arquitetura, eles vão quase que aos 100 anos ali, né? E você atinge um amadurecimento mais tardio, né? Hoje em dia, com a tecnologia, eu acho que esse amadurecimento vai vir um pouco antes. Mas é importante o estágio no primeiro semestre. Seja ele, começo? Seja ele... mas eu não sei nada. Legal. Vai fazer o estágio, porque o estágio... Na nossa época, a gente servia café, né? Certo. Eu não servia café. Eu entrava na sala de reunião para ouvir o que estavam falando. Qual o termo que se usava? Qual era o comportamento do meu diretor apresentando um projeto para o seu cliente? Como é que era a relação de empatia entre eles? É tudo isso que eu analisava. Eu não servia o café. Ele me pedia para servir o café. Mas eu não estava nem aí para o café, porque eu não fazia o café. Alguns lugares tem que fazer, né? Mas eu não fazia o café. Até hoje ele não faz café, rapaz? Até hoje eu não faço. Eu ia servir o café. Show. E são esses detalhes, né, que fazem a diferença, porque, na verdade, a dica de vocês é aprenda na prática. Também, cara, a gente tem muito orgulho disso lá no escritório, que a grande maioria dos estagiários que ficaram um bom tempo dentro do escritório, se formaram e seguiram carreira, são excelentes colegas, cara. Excelentes colegas. A gente fica orgulhoso porque nós ajudamos a contribuir nesse conhecimento. Sim. Ajudou na formação, né? Todos eles são bons profissionais, né? Todos eles se tornaram competentes, tiveram aulas do Ricardo excepcionais e minha pegação de pé também sempre foi gigantesca. E eu lembro sempre de um que saiu do escritório muito puto e depois de alguns anos, com o negócio dele fluindo, fez contato, escreveu uma carta gigantesca. Foi um e-mail. Também é satisfatório, né? Você ter esse reconhecimento. Então, com certeza. Foi muito bacana. Outro ponto que eu acho que é importante como dica, né? E que faz parte é o repertório, não se contentar com apenas olhar, né? Então, quando a gente vai em algum lugar, né, a gente vai no banheiro, a gente entra na cozinha, né, vai numa loja de material de construção, pega o material, mede, cota, vê preço, pergunta, esgota todas as possibilidades. A curiosidade... Essa curiosidade é fundamental. Isso aí tem que ter. E tem que ler um pouco, ler também livros, claro, e ouvir podcasts, enfim, você tem que estar se atualizando nas informações. Para criar rápido, né? E criar vocabulário. Claro. Você pensa um cara recém-formado, né? Uma arquiteta recém-formada vai apresentar seu projeto, ela é mega criativa, mas ela não sabe se comunicar, não sabe se expressar. Isso é uma dificuldade. Aí falta o comercial, né? Falta comercial. Falta. Esse é algo isso que... Isso não tem no curso de arquitetura, cara. Tinha que ter um pouco de psicologia para entender o cliente. Totalmente, né? Isso, com certeza. Você não, às vezes, não se fechar porque recebeu uma negativa de cara. Claro. E, obviamente, o comercial para você dar valor para o que você está desenvolvendo. Isso aí tinha que entrar nos currículos do curso de arquitetura. Sem dúvida. Bom, a conversa foi excelente. Passa muito rápido, já estamos aqui mais de 1 hora. Quero agradecer a você que nos acompanhou. Vou deixar aqui novamente o arroba da PSF, o arroba do Mário Pinheiro, o arroba do Ricardo Fonseca. Muito obrigado pela presença de vocês, pela contribuição. A gente teve aqui dicas e insights muito valiosos que vocês não aprenderam só lendo e em um dia, um mês, um ano, são anos de histórias, né? Que a gente tentou compilar aqui nesse tempo e deixar o melhor conhecimento possível. Realmente, muito obrigado. Valeu o bate-papo, fluiu com facilidade. Bacana, né? Realmente você falou de 1 hora, né? Dava para ficar mais uma, com certeza. A gente tem muitas histórias ao longo da carreira e pessoal também. Então daria para ficar tranquilamente mais 1 hora. Agradeço aí a oportunidade do bate-papo, foi muito bacana. Deu para a gente lembrar alguns momentos, né? E principalmente por que a gente chegou aqui, né? Eu acho que muitas vezes, né? A gente vai levando alguns tropeços, vai conquistando algumas coisas e ao longo do caminho a gente esquece, né? Por que a gente está aqui.
o quão capaz a gente é, o quanto a gente conquistou ao longo do tempo e da carreira e é engolido pelo dia a dia. Então é um momento que a gente para também para refletir, saber o que é o Mário Pinheiro, o que é o Ricardo Fonseca, o que é a PSF Arquitetura e o quanto a gente fez não só por nós, não só pela nossa família, nosso escritório e também pela cidade. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Isso aí. Até o próximo.